Noel carrega consigo o legado de seu avô, o Seeker lendário Overdeath, em um mundo onde a força era tudo. Mas por ironia do destino, Noel não possuía a habilidade de caçar as bestas das profundezas, por possuir a pior classe, o Eloquente, que o obrigava a contar com sua mente brilhante e companheiros para enfrentar essas criaturas que trouxeram o inferno pra Terra. Mas Noel possuía o sonho de se tornar o Seeker Supremo, e para isso ele decide formar o clã mais poderoso do continente, usando sua habilidade única para unir companheiros confiáveis. Mas será que são realmente confiáveis? Bom, para descobrir é só deixar aquela inscrição e dessa forma você participa da nossa meta de inscritos. E para se tornar um ser lendário é só curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a continuar trazendo a nova temporada. Mas chega de conversa e bora pro primeiro episódio dessa nova temporada. Os abismos das profundezas se manifestavam quando a mana chegava a um nível crítico, trazendo consigo os demônios do Void. E quanto mais profundo, mais poderosas seriam as bestas. E naquela noite, na cidade de Noel, surgiu um abismo de profundidade 12, que trouxe bestas do nível Lorde, o que obrigou o seu avô a lutar novamente. E incapaz de fazer algo, o pequeno Noel ficou no abrigo, enquanto o lendário Overdeath protegia a cidade. Afinal, um homem jamais poderia deixar alguém subestimá-lo. E com o fim da batalha, Noel vai em busca de seu avô e se depara com seu corpo dividido ao meio. E ele diz que a idade chegava para todos e esse era o fim de um Seeker. E ao fazer da luta o seu propósito, você caminhava ao lado da eliminação. E pergunta se Noel realmente queria se tornar um Seeker trilhando o mesmo caminho que esse velho. O que Noel confirma, então seu avô pede que ele se torne um Seeker que jamais seria derrotado. E Noel promete se tornar o Seeker Supremo, fazendo seu avô sorrir. E ao dizer que o amava, Brandon encontra o seu fim, após derrotar uma besta de profundidade 13. E depois de 2 anos de sua promessa, Noel, que possuía a pior classe de suporte, o Eloquente, se encontrava lutando junto ao seu grupo, que enfrentava uma espécie de vampiro, e um de seus companheiros questiona por que não foram atrás da rainha, já que os menores eram apenas cópias e seriam exterminados ao derrotá-la. E Noel explica que essa missão era dura para pessoas de rank C como eles, mas se derrotarem os inferiores, a rainha se tornaria mais fácil. E se pensar apenas em eficiência, seriam eliminados. O que Walter entende, afinal apenas conseguiram a missão de rank B por conta da habilidade e lábia de Noel, que se lembra que a classe Eloquente invocava palavras com efeito de buffs, mas possuíam a pior habilidade de combate, então dependiam dos companheiros para sobreviver, o que fazia eles serem tratados como tolos, e acabam sendo surpreendidos pelo ataque da rainha vampiro, que deixa Noel em apuros. Tanya até tenta ajudá-lo, mas a rainha a ataca e Lloyd e Walter se juntam à batalha e admitem que eram impotentes sem os buffs de Noel. E Walter pede que ele diga algo e questiona como ele queria ser considerado um Eloquente dessa maneira, fazendo Noel se lembrar de seu avô e manda ele não subestimá-lo, e usa uma poção junto à sua arma para sair do gás, porque iria mostrar como um Eloquente lutava. E dessa forma ele começa a invocar uma série de palavras que melhoram as habilidades do grupo em 25%, além da resistência e mana de seus companheiros, e começa a dar ordem a eles, mas os vampiros inferiores surgem atrás de Noel, deixando Tanya aflita, mas ele invoca outra palavra que aplica o efeito de estabilidade mental, acalmando Tanya. E com 74 segundos, Noel decide cuidar dos mais fracos, enquanto seus companheiros lidavam com o corpo principal, e com sua arma mágica ele congela 2 vampiros, restando apenas 43 segundos, mas as garras do último o perfurariam em 28. E como tinha apenas uma bala, ele decide disparar contra a rainha, e usa outro buff para que seus companheiros ativem suas habilidades contra a rainha, e com isso eles conseguem arrancar sua cabeça, mas ficam aflitos ao ver que o vampiro tinha o atingido. Mas na verdade faltou pouco para atingi-lo, já que ao derrotar o corpo principal
final os menores paravam de se mover. E com o timer finalizado e o líder eliminado, o abismo é desfeito. E Noel se lembra de quando contou ao seu avô sobre sua classe, mas seu avô disse que ele era a cara de sua falecida mãe. E diferente dela, ele tinha talento para ser um Seeker, assim como ele. Então não devia se importar por ser um eloquente, porque ele iria treiná-lo para ser o melhor Seeker de todos. E Noel promete que um dia iria superar até mesmo seu avô, mesmo com a classe mais fraca. E vamos até a capital imperial, que se tornou próspera graças à magia engenharia, apesar de suas terras serem suscetíveis aos abismos. E a atividade econômica principal do império seria o uso dos materiais das bestas na magia engenharia, o que tornou os Seekers, aqueles quem caçavam as bestas e purificavam os abismos, admirados pelo povo. E ao fazer 15 anos, Noel se tornou um deles e se mudou para Etrai, em busca de companheiros, afinal eloquentes não podiam lutar sem eles. E agora ele contava com Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder, até ganhar a experiência para cumprir suas ambições. E Walter questiona se estava tudo certo com Noel, já que vieram celebrar, mas talvez ele ainda esteja irritado com o pagamento de 5 milhões, já que tinha certeza que conseguiria mais 500 mil. E aconselha que ele não se importe tanto com dinheiro, e apostava que seu querido vovô diria que Seekers precisavam ser maiores que isso, fazendo Noel se lembrar de seu avô falando que Seekers precisavam se concentrar no dinheiro e deviam ir para as batalhas com os melhores equipamentos, já que sem dinheiro não conseguiriam chegar ao topo. Então não devia se importar com os comentários das pessoas, já que a notoriedade era a honra para os Seekers, e por isso não podia deixar que ninguém o subestime. E dessa forma ele diz que não estava irritado e já tinha encerrado a conversa. E Walter diz que a ganância de Noel poderia afetar a reputação do grupo. Então ele responde que na verdade quem estava certo era o grande Walter, deixando ele furioso, e Noel começa a provocá-lo. Então Walter manda ele tomar cuidado com o que estava falando, afinal estava sempre se escondendo atrás deles, dando ordens em um lugar seguro enquanto eles colocavam suas vidas em risco, fazendo Noel perceber que era dessa forma que ele realmente se sentia, e continua o provocando, mas Lloyd o separa. E Tanya diz que eles realmente eram idiotas, mas com seu modo cavalheiro, Lloyd pede que ela não diga isso de seus companheiros preciosos. Então em seguida eles compartilham o prêmio, reduzindo as taxas, resta 250 mil para cada, o que deixa Tanya desanimada. Então Lloyd tenta consolá-la, e Noel diz que trabalhos como esse que pagavam alto eram difíceis, já que eles eram terceirizados, diferente dos clãs, que recebiam tarefas do governo, e normalmente os clãs recebiam os grandes trabalhos, e ao terceirizá-los, eles cobravam uma grande comissão. E pergunta como estava os ativos do grupo, e Lloyd responde que tinham cerca de 12 milhões. Então Noel se oferece para cobrir a diferença para fundarem um clã, já que dessa forma iriam parar de pegar os restos. Mas Tanya estava insegura por serem novatos de rank C, que não estavam prontos para administrar um clã, fazendo Noel questionar quando estariam e quanto tempo iria levar para terem confiança. E enquanto não fundarem o clã, continuariam sendo novatos, e como Seekers, ele estudou os clãs por muito tempo, então possuía o conhecimento necessário, mas faltava a experiência, que só podia adquirir com a prática. E se continuarem parados no mesmo lugar, nunca iriam conquistar nada, e Lloyd diz que ainda eram jovens e inexperientes, então talvez o governo não dê missões para eles. O que Noel não considerava um problema, afinal eram jovens e bonitos, e o Império estimulava os Seekers, já que queriam que um grande número de cidadãos se tornem Seekers, e os Seekers famosos passam a ser admirados como heróis pelo povo, e a juventude, beleza e carisma era o que a maioria dos clãs de sucesso possuía, e com um contrato de garotos propagandas ganhariam patrocínio, mas Tanya não sabia se gostava dessa ideia, e Walter concorda com Noel, afinal não adiantava continuar perdendo tempo dessa forma, já que queria poder, fama e dinheiro para conseguir todas as garotas que o interessava, e questiona se Tanya tinha uma oferta melhor ou se seria dele se ficasse ao seu lado, mas Lloyd chama sua atenção e Noel diz que agora eram 2 contra 1, então queria que Lloyd como líder dê sua opinião, já que não iria ceder, e
se disser não, então iria querer o seu dinheiro de volta dos ativos e deixaria o grupo, afinal tínhamos dito desde o início que seu sonho era se tornar um Seeker maior que o grande Overdeath. E depois do bote de uma cobra, Lloyd decide aceitar o seu pedido de fundar o clã, já que teriam que tomar essa decisão em algum momento, mas seria melhor falar sobre isso depois de amanhã, quando o efeito do álcool passasse. E Noel os agradece por ter entendido seu lado e se despede de todos, mas Tanya parecia aflita ao dar boa noite pra Noel. E na manhã seguinte, Walter corre até Noel e anuncia que Lloyd e Tanya os traíram, deixando Noel surpreso enquanto os dois deixavam a cidade. Lloyd deixa um bilhete explicando que adquiriu diversas dívidas ao fazer péssimos investimentos e usou os 12 milhões do grupo para pagar essas dívidas e fugir junto a Tanya, fazendo Noel dar risada da queda de Lloyd e pergunta onde e quando Walter encontrou esse bilhete. E ele explica que encontrou no alojamento de Lloyd, mas ao chegar em seu quarto ele estava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta e disse que Lloyd deixou o quarto na noite passada quando os portões da cidade estavam próximos de se fechar, fazendo Noel notar que já se passaram 12 horas desde que fugiram e talvez possam descobrir onde eles estavam através do portão que partiram. E com a possibilidade de alcançá-los, Walter o chama para partirem, mas Noel questiona o que iriam fazer ou se ele iria apenas bater nos dois e depois dar risada. Afinal, a fada musculosa sempre criava roteiros que eram só alegres, mas devia lembrar que eles os traíram, então apenas alcançar e conversar não iria ser o suficiente, e no pior dos casos teriam que lutar até o último ficar em pé, e questiona se Walter poderia eliminá-lo, o que ele concorda, mas precisaria de sua ajuda, fazendo Noel questionar se então ele não teria problemas em lutar contra Tanya, mas mesmo se vencer não iriam recuperar o dinheiro, e como eles sabiam disso, Lloyd e Tanya decidiram partir, como em uma escapada amorosa, fazendo Walter questionar se iriam apenas aceitar, o que Noel nega, afinal seu lema era devolver 100 vezes mais. Noel anuncia que foram traídos por seus antigos companheiros, que fugiram depois de desviar o dinheiro do grupo e oferece 2 milhões para quem os trouxer com vida, deixando os Seekers empolgados, e Walter questiona o que ele estava planejando. E Noel explica que mesmo se os encontrar, eles não poderiam fazer nada sozinhos, e se não procurarem uma grande área, não encontrariam seus pares, o que deixa Walter confuso. E enquanto os Seekers partiam, Noel se questionava se tinha errado, mas um homem o chama, conforme o planejado, e nos fundos ele diz que encontrou um casal no caminho de volta, mas não iria falar de graça, então Noel oferece 1 milhão, já que o grupo dele não conseguia derrotá-los, e por isso queria sua ajuda em troca da informação, mas como o grupo do velho tinha 4 pessoas, ele pede 1,5 milhão, o que Noel recusa, e se ele não aceitar 1 milhão, a negociação seria encerrada, afinal ele era apenas um pobre coitado tentando a sorte, e apostava que ele vivia sem dinheiro, então não podia escolher muitos trabalhos, fazendo ele concordar, e com isso ele pede que Walter se reúna com o grupo do velho enquanto ele cuidava de algumas coisas antes de partirem. E no portão, Walter pergunta se Noel estava confiante sobre lutar contra Lloyd e Tanya, o que ele confirma, afinal não teria um pingo de piedade, e confessa que sempre teve um plano para caso seus aliados o traíssem, fazendo Walter questionar se ele nunca confiou em seus companheiros, mas Noel não acreditava que confiar significava ter uma fé cega, e aconselha que ele também duvide deles, mas se quiser poderia esperá-lo na cidade, o que Walter recusa, e Noel diz que se ele não estiver completamente dedicado, isso se tornaria muito doloroso. Mas enquanto isso, Lloyd e Tanya chegavam em uma vila onde são surpreendidos pelo grupo de Noel, e quando Lloyd saca sua espada, Noel invoca a palavra não se mexam, aplicando um stun nos dois, que são levados pro cemitério, onde Walter estava indignado, mas Noel o acalma e questiona se aquela história de investimento era uma mentira, e se na verdade ele apostou no tigrinho dos mundos de fantasia, onde conseguiu aquelas dívidas, e Lloyd tenta pedir desculpas, deixando Walter furioso, mas Lloyd também se irrita por eles terem colocado todo o peso da liderança em suas costas,
dívidas. E não era como se ele quisesse gastar o dinheiro do grupo, mas quando menos esperava, ele notou que estava com dívidas enormes e não podia fazer nada. Então, se quiserem criticá-lo, eles podiam ficar à vontade, mas questiona se eles realmente tinham o direito de fazer isso por ter empurrado toda a responsabilidade pra ele. E Noel chuta sua cara, deixando Walter em choque, enquanto Noel dizia que ele tinha esse direito, afinal ele sempre quis ser o líder, e continuou o chutando e dizendo que se quiser o seu perdão, então deveria receber mais 1000 chutes, e depois disso escutaria seu pedido de desculpas. Mas Tanya pede que ele pare de chutá-lo, e Noel questiona se ela quem queria ser chutada no lugar dele, afinal era a favor da igualdade de gênero, deixando ela em choque. E com uma aura ameaçadora, ele manda ela falar se também estava apostando e usa a palavra confessar, fazendo a menina admitir que também gastou o dinheiro do grupo, mas a culpa das percas eram do idiota do Lloyd. E assim que o efeito passa, ela fica indignada por ele ter usado uma habilidade de controle da mente, o que era ilegal para ganhos pessoais. E Noel responde que se fosse o caso, ele iria direto pra cadeia, mas como ela era uma criminosa que desviou o dinheiro do grupo, a lei imperial o permitiu usar a habilidade de controle da mente, se for pra fazê-la confessar seus crimes. Então ela quem iria direto pra cadeia e dá os parabéns aos dois que seriam punidos com 10 anos de trabalho forçado, mas o Seeker o interrompe e pede o seu pagamento de 1 milhão, e Noel pede que ele espere, e o velho agarra o seu braço e diz que era melhor ele não estar os enganando, deixando Noel furioso. Ele manda o velho não encostar nele e esperar em silêncio, afinal ele não passava de um Seeker fracassado de equipamentos baratos, deixando o velho irritado, mas ele não teve a mínima chance contra Noel, que usa um soco que aprendeu com seu avô pra paralisá-lo, e se lembra dele ter o dito que como os eloquentes não podiam aplicar buffs em si mesmo, ele deveria usar essa técnica pra se proteger, já que não queria que ele perdesse a vida. Mas a chegada do comerciante de pessoas, Finocchio Barzini, deixa todos em choque. Finocchio pergunta ao seu querido Noel se tinha demorado muito, e Noel se lembra que esse era um dos tenentes da maior família do mercado negro, a família Luciano, e Finocchio era o chefe dos Barzinis, um homem refinado, mas vulgar, alegre e cruel, um verdadeiro duas caras, conhecido como o palhaço louco, e diz que ele realmente tinha demorado. E Walter pergunta se era isso que ele estava tramando, o que Noel confirma, e como sabia que aqueles dois não tinham dinheiro, ele iria vendê-los para recuperar o que perderam, fazendo Tanya implorar que ele não faça isso, mas Noel responde que dessa forma não teria escolha, a não ser entregá-los para a polícia, que iria forçá-los a trabalhar nas minas por 10 anos, onde apenas 2% dos prisioneiros sobreviviam, mas talvez eles tenham sorte e encontrem um mestre gentil, deixando os dois em choque. E após avaliá-los, Finocchio diz que valiam apenas 6 milhões, por estarem em um péssimo momento, já que a igreja da Santa Cruz estava prestes a emitir um decreto de voto de pobreza, fazendo os ricos reduzirem seus luxos, e gastar demais com pessoas poderia atrair a ira da igreja, fazendo Noel notar que até mesmo o submundo que controlava a cidade não podia desafiar a igreja. E Finocchio fica feliz por seu querido Noel ter entendido, e Noel aceita vendê-los por 11 milhões, deixando Finocchio indignado por ele ter aumentado o valor em 5 milhões, mas toda vez que ele questionava o valor, Noel o elevava até chegar em 15 milhões, deixando Finocchio irritado. Ele questiona se Noel queria virar comida de porco por estar tirando com sua cara, mas Noel explica que se ele os comprasse por 15 milhões, ele diria a todos que ele os comprou por 30, porque mesmo com o decreto religioso, o sempre atento Finocchio Barzini comprou um casal por 30 milhões, o que seria interessante para os ricos, e como aqueles dois eram jovens e bonitos, ele poderia vendê-los por 90 milhões, mas apenas precisava pagá-lo 15, e Finocchio responde que se descobrirem não ficaria barato para nenhum dos dois. E Noel comenta que esse tipo de risco era como um piquenique para Finocchio, que admite que sabia que ele tinha um parafuso solto, mas não achou que fosse ser tanto, e até oferece uma vaga na posição de chefia em sua família, mas Noel recusa e pede sua resposta, fazendo Finocchio
concordar em comprá-los e com um tom ameaçador, ele manda que o grupo do velho esqueça tudo que tinha ouvido e depois de receber o adiantamento combinado, Noel escuta Tanya implorando para que ele a salve, mas ele responde que companheiros não apostavam com o dinheiro dos outros e quem traiu uma vez sempre seria um traidor e dá adeus a Tanya, que muda completamente de personalidade. Irritada, ela manda Walter ajudá-la. Afinal, se estava apaixonado por ela, ele devia ajudar, mas não estava surpresa, já que ele não passava de um inútil com músculos, que não fazia nada nas horas importantes, deixando ele em choque. E Pinóquio reconhece que as mulheres eram realmente maldosas. E depois de Noel pagar o velho, ele o chama de diabo, que apenas servia para dar buffs, o que Noel acha irônico. Afinal, os Seekers caçavam bestas para viver, e chamá-lo de diabo era a maior forma de ressentimento. Então iria usar esse título para se tornar o mais forte do mundo. E no dia seguinte, Noel entrega uma bebida para Walter, que decidiu deixar de ser um Seeker, apesar dos conselhos de Noel, que ainda o queria ao seu lado, para reconstruírem a Blue e Byung, mas Walter estava decidido a deixar essa vida. E depois da despedida, ele pensa que não sabia se Noel tinha coração ou não, e se lembra que, na verdade, Tanya era apaixonada por ele, que estava procurando algo diferente e não uma namorada, já que a única coisa que ele queria era ser o mais forte, e reconhece que entre eles Noel era o único especial, e deseja sorte a Noel, o melhor amigo que poderia ter tido. E enquanto isso, Noel pensava que voltou a estaca zero, mas ao ver a pele de uma cobra, ele se lembra que elas trocavam de pele para ganhar escamas mais fortes, e era isso que ele precisava para que a Blue e Byung possa renascer. Uma garota sorri ao finalmente encontrar Noel, que estava aguardando candidatos para formar um novo grupo, mas Wolf tentava recrutá-lo para seu grupo, que Noel considerava talentoso, e dentre os Rank C, eles eram os novatos mais promissores, mas Noel responde que apenas se juntaria se fosse o novo líder, o que todos os membros concordam, afinal ele era mais inteligente, o que Wolf também concorda, mas fica indignado ao lembrar que ele quem era o líder e fundou o grupo, mas uma menina questiona se ele era Noel Stolen, deixando todos em alerta, e Noel fica surpreso por nem mesmo Lícia, uma especialista em observação, ter notado sua presença, e ela se apresenta como Alma e veio por conta de seu cartaz. E Noel pergunta qual era a sua classe e rank, e a garota responde que era reconhecimento e estava no rank C, o que Noel achava excelente, e talvez se ela tivesse aparecido antes teria sido perfeito, mas o que ele realmente queria saber era o porquê ela queria ser uma Seeker, e Alma responde que não tinha interesse nisso e apenas se interessava nele, o neto de Overdeath, fazendo Noel questionar se ela conhecia o seu avô, o que Alma nega, mas o avô dela lutou contra ele, que cortou o seu braço, e Noel pergunta se ela estava ali para se vingar, mas Alma diz que não faria algo tão improdutivo e apenas queria ver que tipo de Seeker o neto de um herói tinha se tornado, o que Noel entende. Como seu avô já tinha falecido, ele pede desculpas por ele, e Alma diz que seu avô também faleceu e como aquilo estava no passado, ele não precisava pedir desculpas, deixando Noel curioso sobre quem seria o avô dela, e Alma responde que ele se chamava Alcor, deixando todos em choque, porque esse era o nome do fundador da guild, que eliminava qualquer um por dinheiro, um Seeker lendário, mas um homem questiona se essa garota era realmente a neta de Alcor, porque não podia sair contando mentiras por aí, mas Wolf diz que isso não tinha nada a ver com ele, e Logan responde que as tavernas de Seekers tinham suas próprias regras não escritas, e apenas Seekers com um certo prestígio eram permitidos, e Alma pergunta a Noel o que determinava o prestígio de um Seeker, e ele responde que de começo seria a classe e o rank seguido da força que qualquer um possa reconhecer, e Alma diz que então apenas precisava dar uma surra naquele macaco convencido, deixando Logan enfurecido, mas ela acaba com ele em poucos segundos, e claro que Noel contrata a menina de imediato, mas a Alma acaba ficando com fome. Noel confirma que ela realmente era neta de Alcor, e Alma questiona se ele não acreditava nela, que acreditou que ele era o neto
projeto de Overdeath na mesma hora, graças aos seus olhos, que dizem que estava disposto a qualquer coisa para chegar ao topo. E lembra que seu avô a alertou para nunca lutar contra Overdeath, que era imprevisível, e Noel pergunta se ela estava treinando para ser uma eliminadora, o que Alma confirma, e apesar de não ter chego no rank B formalmente, ela já atendeu os requisitos, deixando Noel curioso sobre o motivo dela não ter se juntado à sociedade de eliminadores, e Alma revela que esse era o plano e se lembra de ter vencido facilmente o seu adversário do teste, que implorou por sua vida, mas seu avô tinha dito que os mais fortes sobrevivem e os fracos oferecem a vida ao deus do inferno. E o homem disse que isso era do passado antes do novo líder, o que Alma não ligava. Mas o atual líder, Simon, impediu que ela eliminasse aquele homem e disse que ela não servia, então a expulsaram, mesmo reconhecendo sua força. E além disso, eles estavam fazendo mudanças sobre uma nova liderança, então não precisavam dos tipos de eliminadores antigos, já que deixariam de ser um tipo de sociedade secreta, independente, para estar sob o controle do governo, como espiões, deixando Noel surpreso. Afinal, essas eram informações muito importantes que não se falava enquanto comia, fazendo Alma se lembrar que ele tinha dito que isso era confidencial. E Noel pergunta se iriam enviar pessoas para apagá-lo por saber demais, mas Alma responde que não precisava se preocupar, já que sua irmã mais velha estaria ali para protegê-lo, deixando ele indignado. E no dia seguinte, Noel explica sobre os buffs dos Eloquentes, que tinham uma variedade de efeitos, e um desses efeitos podia encerrar uma batalha em um piscar de olhos, mas se usado de forma errada, ele acabava com o grupo, e por isso quem dava o buff precisava avaliar toda a batalha, e ao dar ordens ele extraía o melhor de seus colegas de equipe. Mas no entanto, eles não conseguiam aplicar buffs em si mesmo, por serem uma classe que não consegue lutar e sobreviver em batalhas. Mas Alma sabia que ele conseguia, o que Noel concorda, senão já teria sido eliminado, e em seguida ele explica que a fauna e a flora podiam sofrer mutações pelo abismo, e apesar de não serem perigosos como feras, eles eram perigosos o bastante para se tornarem caças de um Seeker, e ele queria que ela o traga um coelho com chifre, o que ela achava muito fofo, mas Noel alerta que eles eram muito agressivos, e como experimento ele queria que Alma pegasse um deles enquanto estava sob o efeito de um de seus buffs, mas Alma responde que não precisava de suporte para algo tão fácil, fazendo Noel questionar o que ela achava que iria acontecer se ele der um buff além do normal, e ela responde que uma tarefa fácil se tornaria ainda mais fácil, o que Noel achava normal de se pensar, mas na prática não era tão simples, já que era necessário a habilidade de se aproveitar de seus buffs, e pergunta se ela tinha a habilidade Acel, que dobrava sua velocidade, uma habilidade de sua classe, o que Alma confirma. E como podia acumular essa habilidade, ela conseguia aumentar sua velocidade em 5 vezes. E Noel questiona se ela podia usá-la desde o começo, o que Alma nega, afinal ela teve que treinar para fazer seu corpo se ajustar à velocidade, senão seus músculos e ossos seriam destroçados. E Noel explica que o mesmo funcionava com os buffs, então levava tempo para se adaptar às capacidades aumentadas, e esse teste diria o quanto ela era compatível, e até mesmo o seu antigo grupo levou meio mês para se acostumar. Mas Alma diz que ele não precisava se preocupar, e Noel pergunta quantos coelhos tinham ao redor, e ela responde que tinham 13, o que Noel considerava suficiente, e aplica alguns buffs nela, que sente a energia crescendo dentro de si. E Noel explica que se ela seguir todas suas ordens, todas as habilidades seriam melhoradas, e nesse momento ela devia ser capaz de aumentar sua velocidade em 6 vezes, e para passar no teste ela precisava pegar ao menos um coelho em 10 segundos, e ao usar sua habilidade ela fica impressionada com o que o Eloquente podia fazer, afinal seu corpo estava leve como uma pena, e entrega os 13 coelhos para Noel, que fica impressionado por ela ter conseguido em 8.6 segundos, mas o mais impressionante
seria que ela se adaptou aos seus buffs facilmente, e esse talento natural até o deixava com inveja. E com o teste finalizado, eles poderiam aceitar a primeira missão como um grupo, deixando Alma empolgada, já que nunca entrou em um abismo antes, mas Noel mostra uma carta de uma pequena vila, onde limparam os monstros, e o líder da cidade pediu que Noel acabasse com um grupo de ladrões que estavam ao redor da vila. E dessa forma eles pegam uma carruagem, deixando Alma empolgada, mas Noel diz que só era divertido no começo, e a vila era tão longe que já já ela ficaria dolorida, e começa a explicar sobre os trabalhos dos Seekers, que além de limpar os abismos, caçavam monstros, prendiam criminosos, procuravam tesouros e exploravam locais. Mas problemas com ladrões eram algo que o senhor local devia cuidar, mas nesse tempo o vilarejo podia ser destruído antes da ajuda chegar, então eles podiam pedir a ajuda dos Seekers, e como essa vila era pobre, eles não podiam esperar uma recompensa, mas pelo menos servia como teste, o que Alma considerava ótimo e faz Noel se lembrar de seu antigo grupo. E depois de um tempo eles chegam na vila onde passariam a noite, e no dia seguinte iriam para Mintes, mas a maioria das hospedarias estava lotada e com sorte eles encontram um quarto, e Noel diz que Alma podia ficar com a cama e ele dormiria no chão, mas ela diz que podiam dormir juntos, afinal era sua irmã mais velha, deixando Noel indignado e envergonhado. E quando ele sai do banho, Alma admira seu grandioso e maravilhoso corpo com músculos delineados, o que era uma pena, já que era preciso muito trabalho duro para conseguir esse corpo, mas não importava o quanto ele treine, nunca iria se comparar a lutadores da linha de frente, afinal trabalho duro não alcançava talento, e se ele fosse um guerreiro como Overdeath, ele se tornaria o Seeker Supremo, deixando Noel surpreso, mas ele manda ela fechar os olhos e dá um peteleco em sua testa, porque era pra ela cuidar da própria vida, e manda a garota pro banho. E enquanto ele estava deitado, ele se lembrava das palavras de Alma, porque era quem mais sabia daquilo, e se lembra de seu avô dizendo que iria treiná-lo pra ser o melhor Seeker de todos. Depois de acordarem, eles são recepcionados pelo prefeito, que fica curioso sobre onde estavam os outros, e Noel responde que se aposentaram, e o prefeito pede desculpas por sua filha ter se escondido, apesar dela estar ansiosa para reencontrá-los, e Noel diz que ela devia estar desapontada pelo líder bonitão não estar ali, e pede para ir direto ao assunto, sobre a carta que ele o enviou, falando do grupo de 20 ladrões que atacaram os vilarejos vizinhos, e o líder diz que conseguiram encontrar o esconderijo deles, e como tinham tantas informações, Noel cobra 200 mil antes da missão e 300 quando completarem, o que o líder concorda, e ao pagar o adiantamento, Noel nota que ele pagou rápido sem pechinchar, e parecia que mal conseguiu juntar essas moedas, mas com isso eles partem pra missão. Alma reclama do velho olhando pros seus balões, e a filha do líder corre até Noel pra desejá-lo sorte, e diz que essa libélula de bambu que ele ensinou ela a fazer era o seu tesouro que guardava com carinho, e por isso ela iria preparar algo gostoso para quando eles retornarem. E depois de se despedirem, Alma diz que ele tinha um rosto fofo, apesar de ser um canalha que tinha uma garotinha na palma da mão, mas ele manda a balãozuda idiota calar a boca, deixando Alma indignada, e com o anoitecer eles encontram os bandidos, e Noel fica irritado porque o velho tinha mentido, já que tinham pelo menos uns 40 bandidos, e além disso tinha um bandido de rank B que valia 2 milhões, e pergunta se Alma poderia derrotá-lo, e ela responde que se o enfrentasse sozinha seria fácil, mas se os outros se intrometerem seria impossível, e por isso Noel decide cuidar dos outros, e manda ela seguir suas ordens. Então Alma usa sua habilidade de ocultação e avisa Noel, através da habilidade dele, compartilhamento de pensamentos, que estava próxima ao líder. Então Noel paralisa todos os bandidos e ordena que ela elimine o líder, e com um golpe ela acaba com o bandido, e com o alvo eliminado, Noel manda ela manter os inimigos ocupados até sua chegada, e Alma começa a se divertir enquanto eliminava os inimigos, com uma contagem de inimigos derrotados, fazendo ele perceber que teria problemas com essa doida que gostava de eliminar pessoas, e também entra no combate queimando os inimigos sem nenhuma piedade. E ao voltar para a vila, o líder os convida para jantar antes de pagar o restante, e a filha dele diz que queria se tornar uma Seeker
incrível como Noel. E ele explica que para isso ela apenas precisava se inscrever na escola de treinamento e apesar deles não cobrarem nada, ela teria que cuidar de suas próprias despesas e apesar de não ser comum, ela também poderia ganhar experiência como suporte, que basicamente seria quem fazia tarefas para os Seekers, e ela pergunta se poderia entrar em seu grupo caso se torne forte. E Noel responde que se ela se tornar uma Seeker forte que continue admirando o tipo de Seeker que ele era, eles lutariam juntos, deixando ela extremamente empolgada. Então, para comemorar essa ocasião especial, o prefeito serve um vinho de 100 mil para Noel e Alma. E Noel diz que dava para ver pela cor e aroma que era um vinho de primeira, e apesar de serem convidados, eles não poderiam ser os primeiros a tomar um vinho tão chique. E como anfitrião, ele quem deveria tomar o primeiro gole, deixando o líder aflito. Ele diz que não bebia e Noel responde que isso era engraçado, porque ele gastou 100 mil em um vinho, mas não bebia, e manda ele tomar o vinho que estava envenenado, deixando o prefeito em choque. Ele questiona o motivo dele achar que estava envenenado e Noel responde que se eles forem eliminados, ele não teria que pagá-los, e dessa forma poderia pegar seus equipamentos, e o líder questiona o que fez ele pensar que ele faria isso, e Noel responde que tinha 3 motivos. Primeiro, um homem que mentiu sobre o número de ladrões para baratear a recompensa nunca serviria uma garrafa de vinho de 100 mil por pura generosidade. Segundo, esse vinho era barato e pelo cheiro estava começando a estragar, então a garrafa já foi aberta, diferente de sua história de guardar para ocasiões especiais. E por fim, deu para sentir sua sede de sangue desde que começou a falar do vinho. E Alma questiona se ele realmente achou que poderia enganá-los com essa péssima atuação, e além disso, ele era burro porque sua classe tinha tolerância a veneno, então isso não funcionaria. E irritado, o líder diz que eles não tinham provas e por isso Noel ordena que ele beba o vinho, mas o líder derruba a taça e manda ele se calar e questiona porque deveria ouvi-los, e tenta expulsá-los da vila, mas Noel usa o Confess e pergunta se ele envenenou o vinho, e o líder admite que tinha envenenado porque queria que os Seekers idiotas eliminassem os ladrões, e depois ele roubaria seus pertences e dinheiro, deixando sua filha em choque por ele ter planejado eliminar Noel, que salta em cima do prefeito e perfura seu olho, deixando ele desesperado, e Noel diz que ele não deveria pensar que ele iria se contentar apenas com o olho direito, e o próximo seria o esquerdo, e depois arrancaria suas orelhas, dentes e língua, fazendo o líder implorar que ele o perdoe. Mas Noel questiona se ele realmente achava que um pedido de desculpas iria resolver, e o prefeito diz que pagaria o restante, mas Noel manda ele não fazê-lo dar risada e pergunta se achava que apenas 300 mil seria o bastante, e se quiser viver, deveria trazer até a última moeda dessa casa, mas o velho diz que não podia porque tinha uma dívida, e Noel diz que não tinha negociação e essa era a última luz que ele veria, e o homem diz que pegou dinheiro emprestado com a família Gambino, e se atrasasse, eles o eliminariam, o que Noel não se importava, afinal não deveria subestimar os Seekers, mas a filha do prefeito corre até ele e pede que ele pare e entrega os 820 mil que tinha na casa e implora que perdoe seu pai, mas o prefeito chama ela de idiota, porque se entregasse os Gambinos acabariam com eles, e Noel aceita sua oferta e chama a Alma pra irem embora, e a menina diz que odiava todos os Seekers. E depois de saírem da vila, Alma diz que a vida era dura para os Seekers e pergunta como ele estava com aquilo. Afinal, perdeu uma garota que admirava ele, e ele responde que se tivesse medo de desapontar as pessoas, ficaria em uma ilha deserta, e uma aeronave chama a atenção deles, fazendo Alma admitir que aquilo era incrível, e Noel explica que aquele símbolo era a regália de 3 estrelas do clã Gotdiner, o que significava que eles foram reconhecidos pelo Império, e existiam 7 clãs de regalia que não eram iguais e suas posições eram determinadas por força e conquistas, e de baixo pra cima tinham 4 regálias de 3 estrelas, 2 de 2 e uma de 1 estrela, e o direito de ter uma aeronave era um dos privilégios da regalia de 3 estrelas, e dentro daquela estavam os melhores em termos de intelecto, experiência, riqueza e coragem, e promete a Alma que em um ano eles fariam parte dos regalia.
vida, fazendo Alma lembrar de quando Simon disse que ela passou no teste em termos de habilidade de combate, mas queria saber se na verdade foi ela quem eliminou Alcor, o antigo líder da sociedade secreta, o que Alma confirma. E Simon pergunta o motivo, mas ela responde que isso não importava, e ele admite que Alcor era um homem assustador que buscava poder eliminando qualquer um. E Alma diz que mesmo assim ele perdeu pro Overdeath, o que Simon concorda. E esse fato foi o que começou a consumir a mente de Alcor, e admite que sabia que na verdade ela era a filha dele e não neta, o que Alma concorda, mas aquele homem não queria filhos e sim alguém igual a ele, ou melhor, ele queria renascer porque até mesmo em seu último suspiro ele não pôde fugir do medo da derrota. Então, para apagar a derrota contra o Overdeath, ele decidiu criar uma versão invencível de si mesmo, e seus irmãos foram eliminados para atender o delírio dele, fazendo restar apenas ela, o seu maior sucesso, e Simon decide ir direto ao ponto, afinal não tinha lugar para ela no futuro da sociedade, deixando Alma furiosa enquanto ele dizia que reconhecia sua força, mas isso não significava que ela servia para a sociedade, e mesmo como uma agência do governo, eles ainda teriam que eliminar pessoas, mas no passado esse era o objetivo final e agora seria o meio para o objetivo, o que podia ser parecido, mas tinha uma grande diferença, e isso iria garantir o futuro deles, fazendo Alma chorar, enquanto dizia que foi forçada a treinar por 21 anos, e era isso que ganhava e nunca fez nada divertido ou teve amigos ou namorados, já que passou cada momento concentrado em sobreviver e agora ele não precisava dela, e estava dizendo que ela não servia para isso e questiona o porquê aguentou tudo isso e para que serviram os últimos 21 anos. Então era para ele devolver sua vida e questiona o que devia fazer agora. E Simon responde que a vida era dela, mas soube de algo interessante. Parece que o neto de Overdeath era um Seeker da capital e ela pergunta se ele era forte. E Simon responde que muito, mas ele era um eloquente, a classe que as pessoas consideravam a mais fraca, e se ela ficar intrigada deveria visitá-lo. E no presente, Alma abraça Noel e com um sorriso ela diz que queria lutar ao seu lado para sempre. Um homem assume a identidade de um dos guardas e ao assumir o seu posto ele questiona se quem estava ali era o prisioneiro condenado à eliminação, o que o guarda confirma, e ele era tão comportado que nem parecia ser o eliminador que deixou Etrai tremendo de medo, Hugo Corpels, o controlador de marionetes. E para não perder os próximos episódios é só se inscrever e ativar o sininho, e não esquece de curtir e comentar bastante que isso me ajuda demais a continuar trazendo os próximos episódios. E se der sorte você ainda ganha sua waifu 2D preferida, mas chega de papo e bora pro quinto episódio. Noel começa o seu dia treinando e se lembra que aquele avô gentil deixou de existir enquanto o treinava, e esse treinamento pesado se iniciou no primeiro dia em que disse que se tornaria um Seeker, e como eloquentes não tinham poder para se fortalecer, só poderia sobreviver lutando. E no banho, ele se lembra das palavras de Alma sobre o trabalho duro não alcançar o talento, e depois do banho, ele recebe a visita de Alma que tinha chegado muito cedo, mas a menina começa a provocá-lo e o joga na cama, deixando Noel indignado, mas Alma o segura com força, afinal o irmão mais novo nunca venceria a irmã mais velha, deixando ele ainda mais indignado. E pra piorar, ela tenta beijá-lo, mas Noel dá uma cabeçada nela. E na cidade, Alma diz que ele era o culpado por ser tão fofo e pergunta onde iriam, e Noel a leva até a guilda de avaliadores, onde era possível avaliar sua classe e subir de rank, uma classe especial dos gnomos, que viviam pesquisando classes, e perguntam o que ela iria fazer, já que tinha a marca para subir de rank. Afinal, quando se estava apto a isso, uma marca surgia em seu corpo, normalmente no peito ou atrás da mão, mas Alma esperava que a de Noel surgisse na deixa pra lá. Noel pergunta se ela iria escolher eliminadora, e Alma responde que ainda não tinha se decidido e pede sua opinião, mas Noel não sabia, porque isso ajudaria em combate, mas tinham que considerar a redundância das habilidades, com recrutas futuros, chamando a atenção de Alma, que pergunta se ele iria recrutar mais pessoas, o que Noel confirma, afinal seria imprudente apenas os dois entrarem no abismo sozinhos, e a trouxe para analisarem as opções, e ao saírem ele leva a Alma até o ferreiro, que fica impressionado com os balões
poções de alma. E em seguida, eles vão comprar livros de habilidades, mas como categorizavam por classe, Noel iria em uma outra livraria e avisa a Alma que seu orçamento era 1 milhão e aconselha que ela não desperdice dinheiro, o que ela concorda. Mas a menina acaba comprando um urso gigante, deixando Noel indignado. E ela explica que não tinha desperdiçado dinheiro e comprou o livro da habilidade Armor Piercing, uma habilidade que corta a defesa do alvo ao meio e custou 800 mil, e comprou o urso por 200 mil pra parar de agarrá-lo. Uma compra muito inteligente, e pergunta se ele tinha comprado algo, mas Noel responde que o que ele queria estava fora do orçamento e se lembra do livro Exorcismo, uma habilidade dos eloquentes que eliminava instantaneamente os monstros, mas custava 30 milhões e algo chama sua atenção, então ele diz que precisava cuidar de algo, deixando Alma indignada. E Noel vai até a favela onde encontra Loki e pergunta por que o trouxe até essa sujeira, e ele responde que não queria ser visto e entrega as informações sobre o prisioneiro que ele tinha pedido e questiona se ele realmente estava falando sério sobre recrutar o controlador de marionetes para o seu grupo, o Eliminador, que abalou essa cidade, o que Noel confirma, já que estava convencido que armaram para ele. E para provar sua inocência, ele pediu que ele investigasse, e Noel elogia o seu trabalho e reconhece que ele realmente era o melhor informante da capital, que agradece seu elogio. E ao mudar de forma, ele diz que com sua classe imitador ele podia copiar a forma das pessoas, então não tinha lugar que ele não pudesse se infiltrar. E Noel lembra que essa era uma classe rara, que nem mesmo os avaliadores sabiam muito sobre ela, e não tinha como saber se essa era a sua verdadeira aparência. E depois de receber o pagamento, Loki decide dar uma informação pro seu cliente especial e começa a falar sobre uma substância péssima que dava um barato incrível, mas seu efeito colateral induzia a uma raiva extrema, e graças a isso o número de eliminações tem aumentado, fazendo Noel questionar que idiota venderia algo assim, já que os Lucianos viriam atrás. E Loki responde que a família é ligada a eles, então não teriam problemas e seriam os Gambinos, liderados por Albert, um cara complicado. E enquanto isso, Alma estava indignada por Noel ter fugido do encontro e Lícia se junta a ela. Mas voltamos a Noel, que se despede de Loki e se lembra que o antigo líder dos Gambinos tinha falecido recentemente, então seu filho tomou conta, o que era terrível. Afinal, o antigo chefe era um bom homem que até mesmo Finóquio respeitava e que nunca teria permitido a venda de algo tão perigoso, mas um homem chama sua atenção, já que não tinha pessoas com essa aparência nesse lugar, então devia ser um imigrante, e deixa uma moeda pra ele, mas o homem avisa a mocinha que tinha deixado uma moeda cair, e além disso, esse não era um lugar seguro pra uma garota bonita como ela, deixando Noel indignado. Ele diz que não era uma mulher e não precisava mais desse dinheiro, afinal não queria pegar um dinheiro tocado por um cara sujo como ele. Deixando o homem irritado, ele corre atrás de Noel, que o chuta e manda não tocar nele, afinal devia saber o seu lugar, e Noel faz o homem se lembrar de uma certa pessoa, e apesar de não gostar de brigas, ele não iria aceitar esse desaforo, e sua postura chama a atenção de Noel, que consegue desviar de seu golpe. Os dois começam a lutar e o homem reconhece que ele tinha uns golpes assustadores e questiona se ele era um ninja, fazendo Noel se lembrar que essa era uma subclasse de um país do Extremo Oriente, de onde ele pode ter vindo, e Noel responde que na verdade era um eloquente, o que o homem não se importava, afinal podia ver sua força, e decide usar sua técnica, deixando Noel empolgado. Ele percebe que ganhou na loteria, porque não tinha dúvidas de que aquele cara era forte, poderia atender às suas expectativas, e pede desculpas pela falta de educação, mas ele chamou sua atenção, então também iria lutar a sério, mas outro homem ordena que Koga pare de lutar, afinal mandou ele ficar parado, e enquanto isso Alma falava pra Lícia sobre suas opções de evolução, e as que mais tinham afinidade seriam Eliminadora e Perseguidora, e Lyra reconhece que era difícil de escolher entre vanguarda ou retaguarda, já que dependia dos membros do grupo, e Alma responde que Noel disse o mesmo, e Lyra diz que talvez ele esteja recrutando novos membros, e voltamos pra Noel, que observa o homem brigando com Koga, e o homem usa seu anel para infligir dor a ele, e Noel nota que aquilo era um juramento de subordinação, um item das trevas, que obrigava alguém a obedecer o dono do
do anel e normalmente era ilegal, mas podia ser usado entre mestre e servo, e o homem começa a dar em cima da garota bonita, que estava brigando com Koga, deixando Noel indignado. Ele chuta o homem e com sua arma ele o manda tomar cuidado com as palavras, e apenas devia responder suas perguntas e questiona de onde ele era e o que veio fazer nessa cidade. E o homem responde que era de Southland e veio pra lá porque não podia continuar naquele lugar onde criou um ringue de lutas ilegais pra família da Lambert, que descobriu que ele estava pegando parte do dinheiro do chefe. Então fugiu pra um território administrado por uma família maior, o que Noel achava inteligente. E Noel pergunta se Koga era seu gladiador, o que ele confirma. Afinal, o treinou do zero, e Noel pergunta se ele estava planejando fazê-lo lutar no submundo dessa cidade para ganhar prêmios e voltar aos negócios, o que o homem confirma, e pergunta se a moça tinha algo a ver com as lutas dessa cidade. E Noel responde que para começar ele era um Seeker e já devia ter o corrigido, porque era um homem, deixando ele indignado por Noel ser um Seeker, mas principalmente por ser um homem, deixando Noel furioso, enquanto Lyra dizia que Noel podia estar atrás de um novo membro e não entendia o coração das mulheres, e Alma responde que pra ela estava tudo bem, e Noel se pergunta o que fazia com aquele homem que estava sendo perseguido por uma família, então se o eliminasse ninguém ligaria, e quando ele não estiver mais ali, aquele homem seria seu. E Alma continua falando que era a única boa o bastante para ficar ao lado de Noel e iria eliminar quem quer que seja, e na favela é escutado um disparo. Só digo uma coisa, fé nas malucas, mas com isso finalizamos o 5º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela ajudinha com seu curtir, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!